Dica de hoje, meus queridos, se chama o seguinte: o livro de Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo é o livro de hoje. Eu vou falar pra vocês o seguinte: tem uma coisa que eu aprendi com esse livro aqui, que se chama Ambiente, Tempo, Harmonia e Precaução. Tudo depende do ambiente, tudo depende do tempo, tudo depende da harmonia e, com certeza, tem que existir precaução. E o que acontece? Tem algumas perguntas e respostas aqui, eu vou ler algumas pra vocês. E uma delas é: quais os principais ou os princípios que vêm a seguir nesse contexto de se tornar uma pessoa mais esperta que o diabo, mas não no quesito de religião ou algo assim parecido, mas no quesito de ser humano mesmo, de se evoluir sempre e estar mais esperto do que as circunstâncias, que o diabo nada mais é do que as circunstâncias que entram, que acontecem na sua vida, no dia a dia, etc. E um desses princípios seria a influência do ambiente ou meio que você convive, onde existem todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos, todas aquelas pessoas ao seu redor também. Qual o aspecto do meio que mais determina o uso positivo ou negativo da sua mente? As associações com as pessoas. Quando você se associa com pessoas com pensamentos negativos, pensamentos maléficos, etc., isso pode te atrapalhar também. Todos absorvem, consciente ou inconscientemente, os hábitos e pensamentos das pessoas mais íntimas. Já ouviu falar aquela frase que você é a média das 5 pessoas que você convive? É mais ou menos por aí. Outra pergunta: quer dizer que o contato constante com alguém com pensamento negativo influencia na formação de hábitos de pensamentos negativos? Sem sombra de dúvida, sim. Além do ritmo hipnótico, por exemplo, do ritmo, da constância, força cada ser humano a formar hábitos de pensamentos que se harmonizem com o meio ambiente, com as influências dominantes daquele meio que você convive. Principalmente aquelas pessoas que criam associações com outras mentes. Volto a dizer, você é a média das principais pessoas que você convive, querendo ou não, e principalmente do ambiente que você se encontra. Outra coisa, é importante selecionar os associados? Exatamente, muito importante você associar com quem você convive para não correr esse risco de ser influenciado mental, conscientemente ou inconscientemente ou espiritualmente, independente do que você acredita. Quais associados têm maior influência? O cônjuge, a pessoa que você escolhe para estar junto 24 horas, é a principal pessoa que pode te levar para frente ou para trás. Os parceiros profissionais também. Depois de amigos, né, amigos íntimos e conhecidos. Porque o cônjuge, a pessoa que você escolheu para ter um relacionamento, exerce tamanha influência. Porque o casamento traz às pessoas a influência das mesmas forças espirituais, sem sombra de dúvida, de tal modo que se tornam forças dominantes. E inclusive está na Bíblia, né? Quando os dois estão juntos, se tornam um. Então aquilo você acaba agregando um pouco da outra pessoa e a pessoa agrega um pouco de você, e isso pode te influenciar de uma forma negativa. Que pessoas conseguem ter controle sobre as influências do meio? As não alienadas. Pessoas que não são alienadas conseguem controlar melhor o meio ambiente que ela convive e ter um autocontrole muito superior do que a maioria das pessoas. Existe alguma maneira de uma pessoa alienada poder usufruir de influências de um ambiente positivo? Ou seja, ela pode aprender de alguma forma no ambiente positivo, mesmo ela sendo uma pessoa alienada? Sim, pode parar de se alienar, assumir um controle da própria vida, da própria mente e escolher um novo ambiente para que ela possa ter novos pensamentos, pensamentos positivos ali e influenciar até outras pessoas também com esses pensamentos positivos. Qual o procedimento mais efetivo para se estabelecer um ambiente útil ao desenvolvimento e manutenção dos hábitos do pensamento positivo? O mais efetivo é criar uma aliança amigável com outras pessoas que têm a mesma base de pensamento ou mindset, ou mesmo objetivo que você está buscando. Outra pergunta: a responsabilidade com os parentes torna impossível evitar influências negativas no meio? Nenhum ser humano tem qualquer grau de responsabilidade em relação a outra pessoa. Ou seja, se a pessoa está te influenciando de forma negativa, mesmo sendo um parente próximo, a culpa é sua também, porque você permite essa pessoa estar próxima de você, não é mesmo?
Uma outra perguntinha aqui, ó. Estabelecer hábitos de pensamentos. Os hábitos de pensamento são estabelecidos por desejos inerentes e adquiridos. Pensamentos dominantes que agem pela lei do ritmo hipnótico são aqueles mesclados ao desejo mais profundo e intenso. Hábitos de pensamento são estabelecidos pela repetição que você coloca, pela força de pensamento que você coloca até se tornar um hábito. Quais desejos mais inspiram os pensamentos? Os desejos mais comuns são aqueles desejos carnais, por alimento, autoexpressão espiritual, mental e física, pela perpetuação da vida e após a morte também, sobre outras pessoas, de riqueza, materialidade, conhecimento, imitar outras pessoas, sobressair sobre os outros e não sentir medos básicos. Esses são os desejos mais comuns que as pessoas possuem. Os desejos mais negativos, tais como a ganância, a avareza, a inveja, o ciúme e o rancor, são os predominantes aí do lado negativo. Quais são os principais bloqueios que podem ser evitados neste meio ambiente que você está desejando criar? O princípio seguinte é o tempo, né? A quarta dimensão, que é o tempo. O tempo divide os hábitos de pensamento, os negativos e os positivos. Os pensamentos de cada indivíduo estão constantemente se modificando, recombinando, se adequando aos seus desejos. Mais hábitos, mais desejos. Não mudam de positivo para negativo e vice-versa. Com o tempo, você precisa colocar energia e força de vontade para que esses pensamentos mudem. Se os pensamentos dominantes, por exemplo, de uma pessoa são negativos, o tempo penaliza construindo uma mente, um hábito totalmente negativo, uma pessoa totalmente negativa. Os pensamentos positivos são da mesma forma construídos pelo tempo e acaba tornando-se hábitos também permanentes na mente das pessoas. Por isso que algumas pessoas são difíceis de mudar os pensamentos, tanto negativo quanto positivo. O termo permanência é claro que se refere à vida natural do indivíduo. Então é permanente para algumas pessoas e não permanente para outras pessoas. Quais as características do tempo em conexão com o destino dos seres humanos? O tempo é o elemento que traz mais experiência, que pode ser tanto de amadurecimento e sabedoria, e transformar toda a sabedoria em amadurecimento, também vice-versa. As pessoas não nascem com sabedoria, mas nascem com o tempo, com a capacidade de pensar, e podem com o tempo chegar à sabedoria pelos seus próprios pensamentos. O que é sabedoria então? Sabedoria é a habilidade de se relacionar com as leis da natureza de tal forma que possam servi-la como a habilidade de se relacionar com os outros, por exemplo, tal forma como você possa obter delas cooperação harmoniosa, consciente para ajudar a conseguir chegar em qualquer coisa ou qualquer objetivo de vida. Conhecimento acumulado é benéfico você acumular conhecimento? Não. Se fosse, as realizações da ciência não seriam convertidas em instrumentos de destruição. Ou seja, só acúmulo de conhecimento por conhecimento não resolve e não te leva a lugar nenhum. O que é necessário para converter conhecimento em sabedoria? Novamente, o tempo. O tempo, desejo por sabedoria. A sabedoria nunca pode ser imposta. Ela simplesmente é adquirida pelo esforço voluntário. O tempo modifica os valores do conhecimento? Sim, modifica. Aquilo que o conhecimento apurado hoje pode se tornar nulo e inválido amanhã. Ou seja, o conhecimento que você tem hoje pode ser inválido no futuro. Descreva os dois últimos, por isso que a necessidade de estar sempre se atualizando. Descreva os dois últimos dos 7 princípios. O princípio seguinte é a harmonia, a natureza. Você está sempre tentando se adequar harmoniosamente ao universo. A natureza é a força dos seres humanos. E a harmonia influencia o meio ambiente, sem dúvida. A lei do ritmo hipnótico também impõe a cada ser humano influência dominante sobre o ambiente. Ou o ambiente te influencia, ou você influencia o ambiente. Se a natureza força os seres humanos a sofrer a influência do ambiente em que vivem, como podem escapar de um ambiente de fracasso e de pobreza? Eles devem se mudar imediatamente daquele ambiente. Permanecerão orientados, envoltos naquela pobreza, na natureza daquele ambiente. A natureza não permite que ninguém escape da influência de seu ambiente. Ou seja, se você estiver num ambiente negativo,
aquele ambiente vai te tornar negativo. Ou você influencia o ambiente, ou o ambiente influencia você. Mas concede a cada ser humano o privilégio de estabelecer o próprio ambiente mental. Você pode estar num ambiente que não seja favorável, mas dentro do seu ambiente interno se torne um ambiente favorável, espiritual e físico, né? Entretanto, uma vez que tenha escolhido o seu ambiente, o indivíduo acabará se tornando parte daquele ambiente. Esse é o funcionamento inexorável da lei da harmonia. Você acaba se harmonizando ao ambiente, querendo ou não. Em uma associação de pessoas, quem estabelece a influência dominante do ambiente? O indivíduo ou a pessoa que pensa e age com propósito. É um livro que foge da espiritualidade, né? Por mais que o título seja Mais Esperto que o Diabo, ele acaba te levando para um outro caminho de racionalidade e muito pouco sobre espiritualidade. É mais como que você é mais você fala mais sobre você controlar a sua mente, ter um autocontrole maior do que você buscar espiritualidade, ficar somente buscando Deus, 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 Deus e nada acontece. Certo, meus queridos, então é isso. Deixa o like, compartilha, tamo junto, até depois do pin, valeu.